Meus irmãos, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui para o nosso encontro semanal de estudo bíblico e oração, meditação na palavra do Senhor. E hoje nós vamos ler aqui, continuar nosso exame do livro dos Números. E nós vamos ler no capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 23. Números, capítulo 9, de 1 a 23. Vamos ver o que nos diz o texto da palavra do Senhor. Falou o Senhor a Moisés no deserto do Sinai, no ano 2º da sua saída da terra do Egito, no mês 1º, dizendo: Celebrem os filhos de Israel a Páscoa a seu tempo. No dia 14 desse mês, ao crepúsculo da tarde, a seu tempo celebrareis, segundo todos os estatutos e segundo todos os seus ritos celebrareis. Disse, pois, a Moisés, aos filhos de Israel, que celebrassem a Páscoa. Então, celebraram a Páscoa no dia 14 do mês 1º, ao crepúsculo da tarde, no deserto do Sinai. Segundo tudo que o Senhor ordenara a Moisés, assim fizeram os filhos de Israel. Houve alguns que se acharam imundos por terem tocado o cadáver de um homem, de maneira que não puderam celebrar a Páscoa naquele dia. Por isso, chegando-se perante Moisés e Arão, disseram-lhes: Estamos imundos, por termos tocado o cadáver de um homem. Por que havemos de ser privados de apresentar nossa oferta ao Senhor a seu tempo, no meio dos filhos de Israel? Respondeu-lhes Moisés: Esperai e ouvirei o que o Senhor vos ordenará. Então disse o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel, dizendo: Quando alguém entre vós ou entre as vossas gerações achar-se imundo por causa de um morto, ou se achar em jornada longe de vós, contudo ainda celebrará a Páscoa ao Senhor. No mês 2º, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Dela nada deixarão até amanhã, e dela não quebrarão osso algum. Segundo todo o estatuto da Páscoa, a celebrarão. Porém, se um homem achar-se limpo e não estiver de caminho e deixar de celebrar a Páscoa, essa alma será eliminada do seu povo, porquanto não se apresentou a oferta ao Senhor a seu tempo. Tal homem levará sobre si o seu pecado. Se um estrangeiro habitar entre vós e também celebrar a Páscoa ao Senhor, segundo o estatuto da Páscoa, segundo o seu rito, assim a celebrará. Um só estatuto haverá para vós outros, tanto para o estrangeiro como para o natural da terra. No dia em que foi erigido o tabernáculo, a nuvem o cobriu, a saber, a tenda do testemunho, e à tarde estava sobre o tabernáculo uma aparência de fogo até a manhã. Assim, era de contínuo. A nuvem o cobria de noite. Havia aparência de fogo. Quando a nuvem se erguia de sobre a tenda, os filhos de Israel se punham em marcha. E no lugar onde a nuvem parava, aí os filhos de Israel se acampavam. Segundo o mandado do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo o mandado do Senhor, se acampavam. Por todo o tempo em que a nuvem pairava sobre o tabernáculo, permaneciam acampados. Quando a nuvem se detinha, muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. Às vezes, a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo. Então, segundo o mandado do Senhor, permaneciam, e segundo a ordem do Senhor, partiam. Às vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã. Quando pela manhã a nuvem se erguia, punham-se em marcha, quer de dia, quer de noite, erguendo a nuvem, partiam. Se a nuvem se detinha sobre o tabernáculo por 2 dias, ou 1 mês, ou por mais tempo, enquanto pairava sobre eles, os filhos de Israel permaneciam acampados e não se punham em marcha, mas erguendo-se ela, acampavam e, segundo o mandado do Senhor, se punham em marcha. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor, por intermédio de Moisés.
Meus irmãos, vamos por parte, né? A orientação de Deus a Israel que celebrasse a Páscoa. Nós vimos que a Páscoa foi instituída lá no Êxodo, quando da saída do povo de Israel da terra do Egito, né? Por ocasião da 10ª praga, da morte dos primogênitos, né? Então Deus ordenou ao anjo da morte que passasse sobre todo o Egito, ceifando a vida dos primeiros filhos, mas preservando os filhos dos israelitas, porque aquelas casas eram casas marcadas com o sangue do cordeiro. E ali então Deus institui a celebração da Páscoa. E agora, já não estando mais no Egito, mas estando encaminhada, o povo agora celebra a Páscoa no deserto, né? Celebra ali a Páscoa estando em caminhada, né, dentro daquele período estabelecido por Deus. A Páscoa era celebrada no mês chamado mês de Elul, que corresponde para nós hoje o mês de março, né, que era aí já meio do ano, porque o ano civil naqueles dias começava mais ou menos no que é outubro para nós hoje, entre setembro e outubro. Né? Começava o ano civil. O ano civil para nós hoje começa em dezembro. Naqueles dias, ele começava lá entre setembro e outubro. Né? E a Páscoa era celebrada lá pelo mês de abril. Né? Março, abril, dependia aí da lua. Né? Então, nesses dias se celebrava a Páscoa. Outra questão, né, apresentada, que o texto chama a nossa atenção, é a questão que difere para nós hoje. Os nossos dias começam sempre, né, da 1 da manhã e vão até a meia-noite. A meia-noite marca o término de um dia e o início de outro. Os dias religiosos, nesse período aqui dos judeus, eles começavam e terminavam no findar da tarde, né? No que a gente chama de crepúsculo da tarde. Quando anoitecia, o sol se punha, ali começava um novo dia. Então, a Páscoa, ela começava sempre ali no final da tarde, início da noite do sábado, e se estendia por todo o domingo. Esses eram os dias religiosos, né? Então, esse era o primeiro dia da semana, né? Sempre ali em torno das 6 da tarde, que é quando acontece esse que a gente chama de crepúsculo da tarde, né? Então, era o tempo de se celebrar a Páscoa. Uma outra questão, meus irmãos, que surge aqui no nosso texto é a questão da impureza, das pessoas estarem impuras por terem tocado um cadáver. Nós vimos lá atrás, né, em outra oportunidade, essa questão do estar impuro, da impureza e a questão do tocar o cadáver. Por que uma pessoa era considerada impura porque havia tocado um cadáver? Porque o cadáver, quer dizer, era um corpo sem vida, né? Tocar um cadáver era algo associado à ideia de morte, que está em oposição ao Deus, que é Deus da vida, né? Então, se Deus é Deus de vida, ele não pode estar associado à ideia da morte, né? Então, uma pessoa era considerada impura quando ela tocava um cadáver, né? Porque estava em oposição a Deus, porque a morte está em oposição à vida, que é Deus e que reside em Deus. Mas qual a necessidade, então? Por que as pessoas ficavam impuras?
porque quando elas tocavam um cadáver. Lembrando que naquele período não havia os serviços funerários que nós temos hoje, né? Então era muito natural as pessoas morrerem em casa. Então aqueles corpos eram preparados pelos próprios familiares para o sepultamento, né? Então as pessoas não tinham alternativa. Elas precisavam tocar o corpo daquele que morreu. E em tocando o corpo da pessoa falecida, elas tornavam-se impuras, né? Mas Deus, na grandeza da sua misericórdia, da sua graça, né? Supondo aí que alguém se tornasse impuro por ter tocado um cadáver, justamente na data da Páscoa, Deus então institui uma data alternativa, né? Então surge uma data alternativa que é apresentada por Deus aí lá no capítulo 11, quando ele diz: no mês segundo, no dia 14, no crepúsculo da tarde, a celebrarão com pães asmos e ervas amargas e comerão, e ervas amargas a comerão, né? Ou seja, desde que cumprisse todos aqueles preceitos, né? O cidadão está impuro no dia da Páscoa. Naquele dia ali ele não pode participar. Por quê? Por um motivo de força maior, alguma coisa que ia além da vontade dele. Alguém faleceu, ele tornou-se impuro, ele não pode participar. Ele fica excluído? Não, ele não fica excluído. Ele participa em uma data posterior. Aí, meus irmãos, uma coisa interessante para a gente perceber também, a flexibilidade que é apresentada na lei de Moisés, né? A lei de Moisés não é extremamente rigorosa, rígida, dura, não é algo que não compreenda uma flexibilização, né? Existe sempre uma alternativa. Deus apresenta uma alternativa, né? A lei diz assim, mas se isso que a lei diz contraria a vida, então Deus apresenta uma alternativa a isso ou a essa questão que determina a lei, né? A lei determina assim, vamos buscar um caminho porque, em primeiro lugar, vem a vida. Então, meus irmãos, a lei nunca pode estar acima da vida, né? O objetivo de qualquer lei, de qualquer regra, é a preservação da vida, né? Então, quando a lei contraria a vida, ela não é de Deus, né? Porque para Deus a vida vem em primeiro lugar. E se a lei contraria qualquer princípio da vida, então vamos mudar a lei. Muda a lei. Mas a vida precisa continuar, né? Então o objetivo é sempre preservar a vida. Acima de todas as coisas, a vida. Sobretudo, a vida. Sempre a vida, né? Então, se é preciso celebrar, vamos celebrar a vida, acima de tudo. Uma outra questão, a Páscoa, ela é uma celebração dos judeus, mas e aquele que está recebendo uma visita na sua casa, né? Que está recebendo um estrangeiro na sua casa? Quem é o estrangeiro? É todo aquele que não é judeu, né? Então, como é que eu vou fazer? Eu vou deixar de celebrar porque ele está comigo aqui? Ou vou celebrar e excluí-lo? Não. Também há uma predisposição, uma intenção de acolher ou acolhida ao estrangeiro, aquele que é de fora. Então, qual é a sugestão? Qual é a determinação de Deus? Desde que ele cumpra todos os preceitos da Páscoa, o estrangeiro também deve participar. Pode e deve participar dessa celebração. Ele não deve ser excluído, né? Então, a mesa do Senhor acolhe a todos, recebe a todos. Lembrando aquilo que a palavra de Deus nos determina a respeito da ceia do Senhor, que está intimamente ligada ao conceito da Páscoa, né? Examine-se, pois, o homem a si mesmo,
e coma do pão e beba do cálice. Paulo não está dizendo se esse homem é estrangeiro, se esse homem... Qual é o critério? Examine-se e coma e beba. Então, o estrangeiro, desde que ele cumpra os preceitos da Páscoa, estabelecidos por Deus e entregues a Moisés, o estrangeiro também está acolhido na mesa do Senhor. Ele tem direito de participar. Ele deve participar da mesa do Senhor. Não pode ser excluído. A segunda parte do nosso capítulo 10, que vai dos versículos 15 até o versículo 23, ele vai tratar da caminhada do povo, né? A nuvem e a coluna de fogo colocadas sobre o tabernáculo. E aí o texto diz que durante o dia a nuvem guiava o povo e à noite a coluna de fogo. Então, como é que o povo sabia se deveria continuar marchando, caminhando ou deveria parar? Quando eles chegavam em determinado lugar, montavam ali o acampamento, montavam ali o tabernáculo, a nuvem da presença de Deus, ela repousava sobre o tabernáculo. E ali ela podia ficar 12 horas, um dia, 2 dias, 3 dias, o período que fosse. E à noite, a coluna de fogo, né? Alguns objetivos, né? Por que uma nuvem durante o dia e por que uma coluna de fogo durante a noite? O povo caminhou no deserto, né? O povo caminhou no deserto. Então todos nós sabemos que no deserto, durante o dia, faz um calor muito forte, muito intenso, né? Então qual o objetivo da nuvem? A nuvem protegia o povo dos raios do sol, lhes dava sombra para que eles não fossem maltratados, judiados pelos raios do sol. Agora, a contrapartida é que à noite, o deserto é um lugar muito frio, onde as temperaturas caem muito, onde faz muito frio. Então, ao invés de uma nuvem, Deus mandava uma coluna de fogo para que pudesse aquecer o povo e manter o povo aquecido numa temperatura sempre agradável. Ou seja, a presença de Deus trazia também, além de proteção, trazia conforto ao povo, né? E, como eu disse, os períodos eram distintos em que a nuvem ficava. Às vezes ficava 12 horas, um dia, 2, 3 dias, o período que fosse. A questão é que quando a nuvem pousava sobre o tabernáculo, a tenda, o povo acampava. Quando a nuvem se erguia, então o povo entendia que era hora de continuar a sua caminhada. Enquanto a nuvem se deslocasse e a coluna de fogo também, fosse de dia, fosse de noite, o povo caminhava, até que a nuvem parasse novamente e aí o povo parava. Ou seja, a nuvem e a coluna de fogo também eram os sinais de Deus orientando e guiando o povo durante a sua caminhada, ao longo da sua caminhada. O povo era guiado, era conduzido pela nuvem, era conduzido pela coluna de fogo, era conduzido na sua caminhada, guiado por Deus. Meus irmãos, a presença de Deus, então, protege, dá conforto e guia, né? Deus é aquele que nos protege, que nos dá conforto e que nos guia. Então, tem um hino muito lindo do nosso inário que diz: as tuas mãos dirigem meu destino. Ou seja, as mãos de Deus, ou o próprio Deus, é Ele quem nos conduz. É Ele quem nos guia, né? Que guia o nosso caminho, que nos dá a direção, que nos conduz e que nos protege ao longo da caminhada. Assim como fez com Israel no Antigo Testamento, Deus faz conosco hoje também. Ele nos conduz pelos caminhos que Ele quer, pelos caminhos que Ele convém. Ele nos protege,
Ele nos orienta e nos guia ao longo da nossa caminhada, né? Assim Deus age na nossa vida, assim Deus trabalha conosco, né? E assim Deus trabalha por nós. Que Deus, meus irmãos, nessa semana e nesses dias que vêm, Ele nos abençoe e nos guarde, Ele guarde a sua vida, Ele te abençoe e Ele te proteja, Ele te livre de todo mal e cubra a sua vida com as mais preciosas bênçãos do céu. Que Deus tome a direção da sua vida e te dê paz sobre todas as coisas. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos por estes momentos preciosos, Senhor Deus, de exame da Tua Palavra, em que tivemos, ó Deus, o privilégio de ouvir a Tua voz a falar conosco. Ó Deus, guia-nos, guarda-nos, abençoa-nos, ó Deus, fortalece-nos, Senhor, dá paz ao nosso coração e nos faz, ó Deus, sempre animados e vivos. Ó Deus, cuida de nós e olha por nós. Nos atende, Santo Deus, nessa hora. Olha, Santo Deus, por aqueles que estão sofrendo. Olha por aqueles, ó Deus, agora colocados nos leitos hospitalares. Ó Deus, alguns até em situação de vida muito grave, correndo seríssimos riscos, Santo Deus. Sobre esses nós te pedimos que Tu derrame o Teu Santo Espírito, Santo Deus, ali, a dar a eles conforto. Que Tu cumpra, Deus, a Tua palavra, quando ela nos diz, Santo Deus, que o Senhor o conforta, né? O Senhor dá paz ao seu coração, o Senhor o abençoa em todo o tempo. Ó Deus, cuida deles, Senhor. Fala conosco, Santo Deus. Nos abençoa, nos trazendo paz e alegria e conforto ao nosso coração. Pelos enlutados também, ó Deus, nós oramos, te pedindo, Santo Deus, que Tu seja com eles, Senhor Deus. Que Tu os guarde, que Tu, Senhor Deus, envie conforto da parte do Teu Espírito Santo a eles. Abençoa-nos, ó Deus, agora e cuida de nós. Atende, Senhor, a nossa oração. Nós te pedimos em o nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Enche-me com Teu poder, pois de Ti eu quero ser. Espírito